Olá, está começando mais um RDTV e hoje nós vamos falar sobre um trabalho muito importante que é realizado pela Defensoria de Mato Grosso, que atende aí as pessoas que mais necessitam. E nos nossos estúdios eu falo com a Defensora Geral, Luziane Castro. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, e afinal de contas, hoje qual é o tamanho da Defensoria? Ela consegue atender todo o estado de Mato Grosso? Está estabelecida em regiões estratégicas? Como que está aí desenhada no mapa de Mato Grosso a Defensoria? Atualmente a Defensoria Pública ela está presente em 64 comarcas, né? Então faltam ainda 15 comarcas para a Defensoria Pública atingir todo o estado. Basicamente, né, a região lá do Nortão é onde nós ainda não estamos tão presentes e em alguns pontos da região do Araguaia. A gente vem desde 2019 num trabalho intenso, de trabalho mesmo junto ao governo do estado, Assembleia Legislativa, por conta da questão orçamentária, porque para crescer eu necessariamente preciso de orçamento, né? E a gente conseguiu alguns avanços, porque ao longo desses 4 anos a gente conseguiu crescer em mais de 20 comarcas, né? Óbvio, né, que não é ainda o modelo que eu chamo de modelo ideal, tendo o defensor para fazer o atendimento direto e constante na localidade. Em algumas comarcas, em alguns municípios, o nosso atendimento a gente chama que é pelo sistema de acumulação, onde eu tenho um defensor de uma localidade atendendo essa outra localidade também. Mas tem toda uma equipe técnica, uma estrutura de núcleo nessa cidade que todos os dias, diariamente, atende a população. Certo. E são quantos defensores atualmente? E você mencionou algumas regiões que mais preocupam. Qual mais preocuparia nesse momento? Se você tivesse que criar, vamos dizer assim, uma comarca, qual que seria o local? Hoje nós estamos com 192 defensores públicos. São 255 cargos, né, na Defensoria Pública, que seria o ideal para que a gente pudesse atender todas as comarcas de maneira assim, bastante confortável, né, e tendo efetivamente o defensor diretamente lá na comarca para poder atender a população. Então, assim, nós estamos com um número muito grande, 62 cargos vagos. Isso é um número muito significativo, 63 cargos vagos. Então, assim, infelizmente, como a gente falou, o cobertor é muito curto, né, para a gente poder conseguir fazer o atendimento. Assim, nós temos, é difícil até falar qual seria, né, a que você deve priorizar, porque a gente está falando de localidades como Colniza, localidades como Porto Alegre do Norte, como Vila Rica, que são localidades que efetivamente precisam da atenção da Defensoria, porque são municípios pobres, são municípios que têm um número de pessoas vulneráveis bastante significativo. Então, assim, o nosso desafio ainda para esse ano é começar esse atendimento. Então, nós estamos aí com um concurso em andamento, um concurso de defensor público, e a ideia e as tratativas que a gente tem feito com o governo do estado é que possibilite um número, né, um valor para que a gente possa fazer a nomeação de parte desses aprovados para poder conseguir chegar em todo o estado. E como que está essa questão do concurso? É voltado para servidores e também para defensores, né? Qual que é a expectativa aí de término disso? Isso, nós temos dois concursos em andamento. O concurso de servidores, ele já está na sua última fase, que é a fase de pertencimento racial, né, de identificação daquelas pessoas que se declararam negros, né, se efetivamente se há essa identidade, né, esse pertencimento racial. A estimativa, eu não integro a comissão desse concurso, mas a estimativa da comissão do concurso é que até o final deste mês, no máximo início do mês que vem, a gente já finalize este concurso. Então, todos os cargos existentes nesse concurso de servidor, a gente já vai conseguir fazer a nomeação, porque é uma coisa bastante necessária, principalmente para a atuação na área administrativa. O concurso de defensor, a gente está na terceira etapa, que é a prova oral. Né? Então, na próxima semana deve ter uma reunião da comissão do concurso com a banca examinadora para estabelecer a data dessa prova oral. Nossa expectativa é que em julho, né, por volta do mês de julho, a gente consiga finalizar esse concurso, né? Isso assim, se der tudo certo, né, sem nenhum recurso, sem nenhuma ação específica, mas assim, a nossa estimativa é essa. Com chamamento ainda neste ano. Com chamamento ainda neste ano, porque o nosso objetivo é atender todas as comarcas até dezembro. E aí tem expectativa de vagas para esse primeiro chamamento? A ideia seria trazer 11 defensores para esse primeiro chamamento, né? A ideia seriam 2 chamamentos ainda este ano. 11 por volta do mês de agosto
e 11 no mês de novembro. E o orçamento, a gente falava um pouquinho de orçamento, ele já é o adequado para fazer esses chamamentos? E como que está a conversa aí com o governo para ter um incremento aí na defensoria? A gente já vem aí ao longo dos últimos anos fazendo um grande diálogo junto com o governo do estado, né, para fazer com que a defensoria consiga dar esses saltos e esses crescimentos necessários. Só que assim, a gente tem muita frente para poder atuar, né, porque infelizmente a gente pegou aí vários problemas estruturais mesmo da defensoria, de falta de condições de infraestrutura, condições tecnológicas. Então, assim, são muitos passos que a gente tem que dar, porque não adianta eu falar em crescer se a organização ela não está boa, se a estrutura para quem está trabalhando hoje ela não está boa. Porque, assim, estrutura ruim é desmotivante, você tem assim, nem a população se sente bem num local inadequado, né? E a gente fez ao longo desses últimos anos um trabalho intenso, principalmente de reorganização e de reestruturação desses espaços para poder atender melhor a população. Que inclusive essa semana a gente inaugura aqui em Cuiabá um espaço bastante interessante, que é onde vai ficar unificado todos os núcleos cíveis da capital, né? Então a gente vai ter a concentração desses núcleos tudo num espaço só. Então, que facilita, né? Que às vezes a pessoa, quem procura a defensoria, em geral, não tem muitos recursos. Então, se está tudo ali concentrado, em geral não tem, né? Não tem. Então, se está concentrado, isso facilita. Às vezes não é naquele núcleo, vai para o outro núcleo e já recebe a orientação ali. Às vezes precisa de mais de um local, né? Exatamente. Era justamente essa a perspectiva que nós tínhamos de atender melhor o cidadão aqui em Cuiabá. O que acontece ali, os núcleos da defensoria, eles ficavam muito ali esparramados na Avenida do CPA. Então, é exatamente isso que você falou, o cidadão, ele tem uma vulnerabilidade, não é uma vulnerabilidade econômica, é uma vulnerabilidade em vários aspectos, né? Então, assim, ele sequer, em muitas situações, Patrícia, ele não sabe nem chegar e explicar o que ele precisa, né? Às vezes ele passa por 2, por 3 pessoas para que a gente consiga entender e falar, agora sim eu consigo te ajudar, porque eu consegui identificar a sua demanda. Aí o que acontecia? Ele batia na porta de um núcleo, não é aqui, vai para outro núcleo. Aí ele ficava migrando de um lugar para outro. Às vezes desistia, deixava. Às vezes desistia, exatamente. Então, quando você tem essa concentração, você tem esse espaço único para atender a população, isso é muito melhor para o cidadão, né? Porque ele vai ter uma identidade, a identidade, é aqui o lugar que eu tenho que procurar, é aqui que eu tenho que bater, e é aqui que vão resolver o meu problema, eu não vou ficar pulando de um lugar para outro. Então, assim, era um sonho antigo. Cuiabá precisava de um espaço decente para atendimento à população, então assim, a gente está muito feliz de poder entregar esse espaço digno, tanto de trabalho para quem trabalha na defensoria, quanto para atendimento à população. Certo. E eu queria aproveitar o ensejo, doutora, para que você explicasse para quem está nos assistindo, algumas pessoas podem não saber, qual é o impacto social da defensoria, a quem que ela é destinada, quem tem direito, quem quiser saber se tem direito também, como que pode saber? A Defensoria Pública, ele é um órgão que foi criado na Constituição de 1988 para poder atender a população que a gente chama população vulnerável, população hipossuficiente. É aquela pessoa que precisa de um atendimento jurídico, né, mas o atendimento da Defensoria vai muito além do que um atendimento jurídico. Ele precisa da defesa, né, e não tem condições de contratar um advogado. Então, o Estado, ele paga, né, o profissional, ele paga a Defensoria Pública para que esse cidadão, ele tenha o que a gente chama de acesso à justiça. Porque em muitas situações, Patrícia, a gente fala, não adianta ter o fórum, não adianta ter o Ministério Público sem ter a Defensoria. Porque o cidadão, ele vai bater na porta do fórum, mas ele não pode resolver a sua demanda. Ele não pode, por exemplo, ter um atendimento de saúde. Ele está lá, ele precisa de uma ação de saúde. Por mais que se fale, tem lá, tem o fórum. Não, mas ninguém ali pode atender esse cidadão. A Constituição previu que esse atendimento será feito pela Defensoria Pública. Então, é um órgão que vai atender esse cidadão pobre. Na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nós temos uma previsão, uma normativa da nossa instituição que estabelece que o valor, em termos financeiros, seria uma renda individual de até 3 salários mínimos. E para um desempregado, por exemplo, né, a renda seria de até 5 salários mínimos, que seria a renda familiar. Então,
ou é uma renda individual de 3 salários mínimos ou uma renda de 5 salários mínimos como renda familiar. Só que às vezes a gente tem a pessoa, a mulher, por exemplo, vítima de violência. Às vezes ela tem até o patrimônio, mas ela está numa condição de vulnerabilidade. Às vezes depende do marido, vamos dizer assim, é casada, tem o patrimônio, mas depende do marido. Exatamente. E isso a gente atende muitas situações assim. Porque por mais que exista o patrimônio, mas ela não tem acesso àquele patrimônio, ela não tem esse dinheiro ali disponível para poder contratar um advogado. Então, essa vulnerabilidade, a gente faz uma análise bem ampla. Tem o consumidor em situação de superendividamento. Eu já peguei pessoas que tinham lá uma renda, isso há muitos anos atrás, ela tinha uma renda de 12 mil reais, só que assim, ela tinha líquido na conta dela por mês 800 reais. Mas a renda, assim, dívida... não era só dívidas consignadas, ela tinha inúmeros boletos, ela tinha inúmeros empréstimos que ela tinha feito, enfim, cartões de crédito. Então, existem toda uma análise sobre essa questão da vulnerabilidade que não se passa, como eu já falei aqui algumas vezes, apenas na vulnerabilidade econômica. Certo. A gente sabe que uma das atuações, uma das frentes muito fortes da Defensoria é em relação à questão da saúde, né? Pessoas chegam desesperadas até os defensores porque precisa de UTI, porque precisa passar por uma cirurgia. Isso demanda muito da Defensoria, né? E como que está essa situação hoje no Estado, pós-pandemia, que a gente sabe que houve um represamento muito grande? É uma situação delicada? A saúde sempre é uma situação delicada, né? E realmente a Defensoria Pública, ela faz o atendimento tanto regular dos núcleos, né? Como também a gente faz o atendimento de plantão. Então, nesses casos de saúde, praticamente a Defensoria trabalha 24 horas por dia. Isso em todas as localidades onde a Defensoria está presente. É realmente uma demanda significativa. Houve um represamento principalmente das consultas de cirurgias e consultas eletivas, né, por conta da pandemia. E o que a gente tem, né, judicializado, algumas situações a gente tem tentado junto ao governo do estado, também prefeituras, tratativas, né, que sejam de maneira amigável para a gente poder tentar resolver a situação. E agora a gente inclusive vai atuar num processo até de fiscalização, né, porque houve um projeto lançado, um programa lançado pelo governo do estado de cirurgia de fila zero nas cirurgias, principalmente para poder atender essas demandas represadas. E a Defensoria nos municípios, ela vai atuar para poder fiscalizar isso daí, para que efetivamente isso aconteça, porque isso afeta o cidadão que mais precisa. Essa judicialização, doutora, ela vira e mexe, ela é muito criticada, até no âmbito judicial, por desembargadores, porque às vezes o valor praticado é alto, mas a gente pode dizer que é um mal necessário porque o sistema não funciona? Sem sombra de dúvidas, mas o que eu não posso é atender o cidadão, porque você mesma falou, né? Muitas vezes o cidadão bate na porta da Defensoria como entendendo ser a última esperança que ele tem. Então, se você imagina, você com algum parente, uma pessoa próxima sua ali, precisando de uma cirurgia, precisando de uma TI, precisando de um atendimento mais emergencial. É uma situação desesperadora. Como que você não vai atender esse cidadão? Como que você vai falar para esse cidadão, espere que tem uma fila e que algum dia o seu parente, o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe vai ser atendido? É impossível, infelizmente é impossível. Óbvio que a gente trabalha, né, além disso, a gente também trabalha no fomento de políticas públicas, porque a partir do momento que a gente tem essas informações de quantidade de cirurgias, de público que é atendido e onde a gente tem essa maior demanda, a gente leva essas informações para que o governo, tanto os governos estaduais e municipais, né, no caso aí o governo estadual e os municípios, possam trabalhar em cima dessas demandas, né? Porque como um órgão público não é simplesmente apenas a judicialização, a gente tem que buscar soluções para a população. E nisso é um dos pontos fortes da Defensoria Pública. E eu não sei se já aconteceu contigo, mas imagino que com vários colegas, da impotência de às vezes conseguir eliminar e a pessoa morrer antes de ser atendida. Isso, a gente tem muitas situações assim, infelizmente relatos de colegas, né, de que conseguiram entrar com a ação, judicializaram, conseguiram eliminar, só que no momento em que foi lá tentar o cumprimento, infelizmente a pessoa já tinha vindo a óbito. O que eu digo é uma situação frustrante, né, porque não... Efetivamente, o nosso trabalho ali, que foi um trabalho enorme, e como eu falei, como a Defensoria Pública faz um atendimento de 24 horas, em muitas situações isso acontece no plantão.
Eu já fiz atendimento às 3 horas da manhã de um bebê que precisava ser encaminhado, inclusive lá pro Paraná, se eu não me engano, que é um hospital referência, porque isso já tem algum tempo, né? Um hospital referência que tem para atendimento infantil e assim, é isso, você tem que fazer naquele momento, porque 1 hora, 1 minuto que está contando para a vida daquela pessoa. Certo. E quando a gente fala em vulnerabilidade, você tocou no assunto agora há pouco sobre as mulheres vítimas de violência. A gente tem as mulheres vítimas de violência sexual. Recentemente, a Defensoria conseguiu aí o direito de uma adolescente ao aborto, que a gente sabe que é um tema muito espinhoso quando se fala de Brasil, quando se fala de debate, na verdade, internacional, né? O direito a abortar em casos como esse. A vítima, muitas vezes, já foi vítima várias vezes e acaba sendo vítima do sistema também. Queria saber a sua opinião sobre como é essa situação, porque a gente sabe que é ineivado de muito preconceito também, e a vítima, às vezes, acaba sendo massacrada durante o processo. E quem tem direito a isso hoje, como que é esse procedimento, como que a Defensoria auxilia? O que é lamentável é que já existe uma lei dando direito às mulheres, né, em situações disso, de estupro, de violência, dela ter esse direito. Ela não precisaria procurar a defensoria, ela não precisaria procurar nada, né? Mas, infelizmente, é como você falou, ela acaba sendo vítima do sistema, né? Porque chega, aí às vezes, e a gente já teve situações, não aqui no estado, mas já teve casos que nós soubemos, que às vezes por conta até da religião do médico que atende, ele não quer fazer o atendimento, não quer fazer o procedimento adequado. Então, assim, é muito sério, isso é um caso muito sério. E o que a gente tem feito enquanto defensoria? A gente tem feito fóruns constantes e um trabalho muito intenso de atuação da defesa da mulher, né? Nós temos aqui 2 defensoras brilhantes que atuam no Núcleo de Defesa da Mulher aqui em Cuiabá e que levam, né, todas essas demandas, porque assim, isso daí está dentro de políticas, né? Então a gente tem que fomentar, a gente tem que trabalhar com o empoderamento dessas mulheres e principalmente fazer com que o poder público cumpra o que está previsto na lei. Porque tem situações que eu não preciso judicializar. A lei é clara, é um direito que a mulher tem, né? Ninguém tem em determinadas situações, que é o que a gente está falando aqui bem claro, em situações de crimes, né, de que houve aí uma gravidez indesejada por consequência de um crime, é um direito que a mulher tem de não levar à frente, né? E a gente teve situações aí até que teve repercussão nacional, não aqui no estado de Mato Grosso, mas que também a gente sabe que acontece aqui de uma menor também, né? Que tem essa situação que tem que chegar a alguém para poder entrar com uma ação judicial, sendo que é um direito que se tem. Então, assim, o trabalho nosso é, além do acolhimento dessas mulheres, além do atendimento que a gente faz, nós estamos intensamente reforçando o trabalho de políticas de atuação em defesa dessas mulheres junto a órgãos diversos que a gente tem aí de trabalho de violência contra a mulher. Inclusive, no início do mês, nós teremos aqui um Fórum Nacional de Defesa da Mulher, que é um fórum onde vai reunir mulheres do país inteiro, defensorias públicas do país inteiro, para poder discutir políticas em favor da mulher. Que bom. E uma outra situação ainda relacionada à saúde é relacionada à saúde mental. Chamou a atenção na semana passada no estado o fato da defesa do rapaz que arrancou o coração da tia pedir uma prisão domiciliar porque a decisão judicial que determinava a sua internação não ser cumprida. O hospital psiquiátrico, por sua vez, diz que não tem vaga, que tem apenas 12 vagas para esse tipo de detenção, né? E que não seria possível atender. Aí, nesta semana, houve um laudo determinando também por esquizofrenia que o homem que esfaqueou uma médica grávida e matou uma agente aqui em Primavera também deve ser atendido dessa forma, deve ser internado. E talvez ele não tenha essa vaga. É uma situação muito crônica também, essa questão do Adalto Botelho, da psiquiatria aqui no estado de Mato Grosso. Como que a Defensoria tem atuado? Nós temos, Patrícia, 2 grupos que a gente chama de grupos de atuação estratégica da Defensoria Pública que têm trabalhado intensamente nesse problema da saúde mental
que afeta uma parcela significativa dos nossos assistidos. Nós temos o GAIDIC que trabalha na área de saúde, que inclusive ele tem formado um grupo, e a ideia é se formar um grupo multidisciplinar, trazendo médicos, trazendo outros organismos sociais, junto com a Defensoria, para a gente poder debater e trabalhar algumas ações específicas para essa população. E o outro grupo, que é um grupo que acaba sendo muito fortemente afetado por essa situação, é o grupo que trabalha com a população de rua, né? Então, assim, esses dois grupos, eles têm feito aí um amplo trabalho, porque nós sabemos também que o manicômio, né, a questão da estrutura como a gente tem dessas internações, elas não estão efetivamente atendendo e nem trazendo um resultado melhor para essa população. Às vezes piora a situação. Exatamente. A gente tem aí um cenário em alguns lugares bastante críticos, porque são pessoas que são lá largadas, injetadas uma série de medicamentos extremamente fortes, sem nenhum trabalho sério, controlado. Então, assim, não adianta você ter um local, mas que não tem efetivamente uma estrutura adequada. Então, assim, os casos individuais, né, quando a gente pega essas situações de casos individuais, todos são devidamente atendidos, são judicializados. A Defensoria Pública, que eu falo, a gente trabalha muito além do que é um processo judicial, a gente busca resolver o problema do cidadão. E esse é um diferencial do trabalho do defensor público, né? Porque às vezes você fala assim, é só um processo você tem um advogado, mas a Defensoria Pública, ela tem uma visão muito mais ampla, né? Às vezes é um caso que impacta na vida de muito mais pessoas. Exatamente, né? Você tem aí uma consequência, você tem aí um impacto e um resultado muito maior. Então, quando a Defensoria Pública, ela se volta para esse cidadão, ele não olha só aquela pessoa, né? Como eu falei, ele olha e vê um cidadão e ele trabalha todas as necessidades daquele cidadão. Então, a gente tem trabalhado junto com esse GAIDIC Saúde, políticas e ações bem específicas para poder trabalhar com essa população e melhorar as condições. Eu não tenho agora precisamente, né, quais são esses trabalhos, mas sim, a gente tem uma atenção voltada para esse público. Até porque não é só a internação, né? Os CAPs estão sucateados, a gente sabe que é até um problema quase invisível, porque quando você fala de mente, né, aí as pessoas estão doentes ao nosso redor e muitas vezes a gente não sabe. Exatamente, né? E a pandemia também, né, trouxe aí uns reflexos muito intensos. É suicídio, é depressão, houve um disparo, um gatilho muito intenso, e hoje a gente fala, inclusive os afetos que as situações que a gente tem até nas escolas, né? Essa preocupação que a gente teve toda de ataques à escola, a gente tem que trabalhar a saúde mental das nossas crianças, a saúde mental da população, porque assim, essas distorções aí têm a ver com o funcionamento, né, daqui da cabeça. Com certeza. E uma outra questão, doutora, que preocupa é uma questão já social, que é a situação dos venezuelanos, também dos haitianos, mas mais dos venezuelanos, que preocupa, a gente sabe, várias instituições, o Ministério Público, a Defensoria, prefeituras. Houve essa chegada deles aqui de uma certa forma até organizada, mas parece que depois isso se desorganizou de uma forma muito grave, afetando principalmente as crianças. Crianças nos sinais, é o que mais a gente vê. Parece que cada vez era uma, duas, agora não sei nem quantas são, mas são muitas. Qual que é o olhar da Defensoria em relação a esse problema? De alguma forma está auxiliando nesse debate? Quando a gente tem aí os atendimentos, como eu falei, né, individuais, todos que chegam, eles são atendidos. Inclusive, há cerca de, acho que se eu não me engano, foi o ano passado, nós estivemos lá na Pastoral do Imigrante, né, porque é um lugar que faz esse acolhimento, e nos colocamos ali à disposição. Normalmente, eles acabam trabalhando mais próximos com a Defensoria Pública da União, né? Por muitas vezes eles querem uma regularização de documento, que aí afeta a questão da Polícia Federal, né? Então, assim, eles acabam se socorrendo muito da Defensoria Pública da União. E o que a gente se colocou à disposição da Pastoral do Imigrante, porque eles precisavam de um apoio, de uma estrutura, eles tinham alguns convênios com a prefeitura na época que estavam bastante reduzidos, e aí a gente trabalhou nessa intermediação justamente buscando o restabelecimento de algum apoio para que a pastoral pudesse continuar dando uma assistência para esses imigrantes que buscassem ali o local.
Nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria te perguntar, você é a segunda mulher a comandar a Defensoria. De alguma forma, ainda acredita que o machismo estrutural ainda afeta muito a sociedade ou é só questão de tempo mesmo? Ainda afeta muito a sociedade. Infelizmente, a gente, embora aqui em Mato Grosso, a gente está com um cenário bem adverso, né? Quando você fala num cenário nacional, que você tem aí uma presidente do Tribunal de Justiça, defensora pública geral, TRE. Exatamente, tem o TRE, você tem aí a Polícia Judiciária OAB. Civil, você tem a OAB, então assim, Mato Grosso, atualmente a presidente da Assembleia PF. também, uma mulher, exatamente, a polícia, então assim, você está num cenário muito diferente aqui. E muito recente também. E muito recente, porque isso tudo aconteceu do ano passado para este ano, que você tem aí muito mais presenças femininas. Mas assim, eu estou há 4 anos na administração, porque eu integrava a administração anterior. Quantas vezes eu me vi em vários fóruns e eu era a única mulher. Eu falava assim, meu Deus, é desesperador. E assim, nesse mês de março, em que eu participei de vários eventos, eu convidava muitas mulheres, venham e participem. Porque às vezes a gente é sobrecarregada, não tenha dúvida. A gente vai continuar com os nossos encargos direto com os nossos filhos, a gente vai continuar com demandas enquanto filha, a gente vai continuar com demandas enquanto esposa, mas é possível, é possível. A gente sabe que não é uma situação fácil. Além de todo o machismo estrutural, sem sombra de dúvidas, mas a gente também tem o afastamento das mulheres, elas acabam não ocupando espaço, porque a gente sabe que é uma sobrecarga muito significativa. Então, assim, a gente tem que romper, não tem como. E esse rompimento, essa mudança dessa conjectura de machismo estrutural, a gente tem que realmente mostrar a cara e falar, eu vou participar desse processo. Pelo menos se colocar à disposição. E aí entender que é possível, né? É possível mudar isso, mas a gente realmente tem que se apresentar e colocar a cara e falar, eu vou, né? Assim, não é fácil, mas vai dar certo. E dá certo. Certo. Queria deixar o espaço aberto, agradecer, caso você queira falar de algum projeto ou alguma ação da Defensoria e também apresentar um canal para os nossos telespectadores para entrar em contato, saber mais informações, se tem direito ou não à Defensoria. Eu gostaria só de ressaltar essa semana, né, agora em maio a gente comemora aí o mês do defensor, a Semana Nacional da Defensoria, e aqui em Cuiabá a gente vai ter a inauguração desse espaço. A partir do dia 22 de maio a gente vai fazer o atendimento direto à população em um espaço único. Todas as áreas cíveis ficarão concentradas nesse espaço único, nesse prédio único. Então, assim, é um olhar diferente e é o que a gente chama de revolução no atendimento para a população aqui em Cuiabá. E agradecer à população que a Defensoria Pública, em todas as pesquisas que se faz no sistema de justiça, é a instituição mais reconhecida e a instituição mais confiável do sistema de justiça. Então a gente tem que agradecer porque esse mérito não é da instituição, esse mérito é da população que acredita no nosso trabalho e que nos procura. E dizer que a Defensoria Pública está de portas abertas. Dúvidas com relação a telefones, que hoje a gente tem vários telefones, cada núcleo tem o seu telefone, nós temos disponíveis no nosso site, que é defensoriapublica.def.mt.br, tá? Então, assim, é só entrar no site da Defensoria, tem lá, clicar para poder acessar qual é a cidade, qual é o núcleo que você pode ser atendido e lá tem todas as informações. A Defensoria, como eu falei, está de portas abertas, agradecendo toda a população e agradecendo aqui esse espaço do RDTV, da gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. Tá certo, muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Você acompanhou então uma entrevista com Luziane Castro, defensora-geral de Mato Grosso. Falamos aqui sobre esse trabalho tão importante que a Defensoria exerce no Estado, sobre a possível prospecção aí de melhorias, de concurso público, que a gente sabe que é tão importante para atender especialmente os rincões do Estado. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.